Há lugares na alma onde a fome não chega, lugares que o vento do desespero não resfria, lugares que nenhuma privação toca. Você sabe de que lugar falo? É o lugar onde mora a única coisa que a pobreza não pode tirar. E para entender isso, preciso te contar sobre um homem que tinha tudo para não ter nada. Seu nome era Mateus, mas nas vielas da cidade onde cresceu, todos o chamavam de Nada. Não por maldade crua, mas pela lógica simples dos olhos que veem só superfícies. Nada nos bolsos, nada nos pés, nada no prato muitas noites. E assim, por anos, Mateus caminhou carregando esse nome como quem carrega uma sentença, até o dia em que descobriu que dentro do nada morava um tudo que ninguém podia ver. Era uma manhã de inverno, daquelas em que o frio não é só temperatura, é um estado da alma. Mateus, então com 12 anos, esperava na fila da sopa comunitária, seus dedos azulados entrelaçados em tentativa inútil de calor. À sua frente, um senhor de casaco fino e arrumado reclamava em voz alta sobre a demora. Num país decente isso não acontece, resmungava. Mateus olhou para seus próprios pés descalços na lama gelada, depois para os sapatos lustrados do homem, e uma pergunta nasceu em sua mente, não como sofrimento, mas como pura curiosidade filosófica. O que ele tem que eu não tenho? A resposta óbvia gritava: tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar. Mas uma voz mais profunda, que vinha de um lugar que a fome não alcançava, sussurrou uma questão diferente. E o que eu tenho que ele talvez não tenha? Naquele momento, procurando algo, qualquer coisa, ele fechou os olhos e recuou para dentro de si. E encontrou memórias. Memórias de sua avó, Dona Yolanda. Mulher que criou 7 filhos sozinha lavando roupa para os outros. Memórias de noites em que, mesmo sem gás para cozinhar, ela reunia a família ao redor de uma vela e contava histórias. Histórias que não precisavam de papel, não precisavam de tinta, nasciam da sua boca e pintavam castelos no ar escuro do barraco. A riqueza maior, meus filhos, ela dizia com uma voz que parecia vir da terra, é aquela que cabe dentro de você e ninguém rouba. Podem tirar o pão da sua mão, mas não podem tirar a mão que você estende para o próximo. Podem tirar o teto da sua cabeça, mas não podem tirar os sonhos que você constrói debaixo de qualquer céu. Na fila do sopão, com o estômago roncando e os pés dormentes, Mateus sorriu. Ele tinha aquilo, tinha as histórias da avó. Tinha a resiliência que ela plantara nele como quem planta um carvalho em solo pedregoso. Aquilo ninguém podia tirar. Nos anos que se seguiram, a pobreza não deu trégua, mas a semente plantada por Dona Yolanda criou raízes profundas. Mateus passou a ver o mundo através das lentes que ela lhe dera. Quando faltava luz, ele lembrava das histórias à luz de vela. Quando a fome era mais forte, ele se lembrava que a fome da alma era pior. Aos 15, trabalhando como ajudante numa feira, trocava horas de serviço por livros velhos que os feirantes iam jogar fora. Aos 16, descobriu a biblioteca pública e aquele mundo de papel se tornou sua segunda casa. A pobreza continuava lá, tangível, mas dentro dele crescia um reino intocado por ela. Aos 18, trabalhando como servente de pedreiro, carregando sacos de cimento que pesavam mais que sua esperança às vezes, ele fazia um ritual secreto. Durante o horário de almoço, enquanto os outros homens jogavam cartas ou dormiam, ele se escondia atrás dos montes de areia, tirava do bolso um caderno surrado, molhava a ponta do lápis com a língua e escrevia. Escrevia as histórias da avó Yolanda. Escrevia o que via na construção, a geometria secreta dos tijolos, a poesia do cimento que une o que estava separado, a metáfora dos alicerces escondidos que sustentam o mundo visível. Seus dedos, calejados e rachados, tornavam-se delicados ao segurar o lápis. Naquele caderno, ele não era nada.
Era um arqueólogo da alma humana, escavando verdades da terra dura da realidade. Um dia, o mestre de obras, um homem ríspido chamado Orlando, o pegou no flagra. Arrancou o caderno de suas mãos, folheou as páginas com desdém. Cadê os cálculos de material, moleque? Tu tá escrevendo poesia. Isso aqui não paga conta. E atirou o caderno em um balde de água suja. Mateus viu suas palavras, suas memórias, sua identidade secreta dissolverem-se na água turva. A dor foi física, um soco no estômago. Por um instante, a raiva e a humilhação quiseram falar, mas então algo extraordinário aconteceu. A voz da avó Yolanda ecoou em sua mente, mais clara que a voz de Orlando. Eles podem molhar o papel, filho, mas onde é que você guarda as histórias? Ele respirou fundo. A tempestade interior passou. Olhou para Orlando nos olhos e disse, com uma voz que nem ele mesmo reconheceu, o senhor molhou o papel, mas as palavras já estavam guardadas em outro lugar. Esse lugar o senhor não alcança. Pegou o caderno ensopado, escorreu a água com cuidado e guardou-o no peito, sobre o coração. A tinta tinha borrado, mas as histórias, essas estavam intactas. Elas estavam no lugar que a pobreza não alcança. A virada, como sempre acontece nas histórias verdadeiras, veio disfarçada de tragédia. O barraco onde Mateus morava com a mãe e os irmãos mais novos pegou fogo. Tudo se foi. As poucas roupas, os móveis improvisados, os retratos desbotados, o caderno ressecado e manchado. Ficaram apenas com o que estavam vestindo. Na frente dos escombros fumegantes, sua mãe chorava silenciosamente. Não pelas coisas perdidas, mas pelo abrigo perdido. Por longos minutos, Mateus também só conseguiu olhar. O desespero era um animal vivo dentro do peito. E então lembrou-se. Lembrou-se da Fênix. Sentou-se no chão, na calçada, em frente aos restos de sua vida material, e começou a contar uma história para os irmãos assustados. E das cinzas, ele sussurrou, enquanto o fogo ainda crepitava à distância. Nasce uma nova força, mais bela, porque conheceu a transformação. Sua voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força. A mãe parou de chorar e se aproximou. Os irmãos se aconchegaram. Naquele instante, a história não era um escape, era um abrigo feito de significado. Um vizinho, que os observava com pena, aproximou-se não com esmola, mas com um celular na mão. Tinha gravado. Desculpa, não pude evitar. É que a cena era diferente. Ele mostrou o vídeo. A família em ruínas, mas unida. A perda total, mas a palavra criando um abrigo imediato. O vídeo tinha uma beleza trágica e poderosa. O homem, que era produtor de um pequeno canal local, perguntou, posso postar isso? Mateus concordou. O vídeo não viralizou da noite para o dia. Foi uma germinação lenta, como tudo que é orgânico e verdadeiro. Primeiro, algumas centenas de visualizações. Depois, milhares. As pessoas não compartilhavam pela desgraça, mas pela reação à desgraça. Compartilhavam pela descoberta de que existe um núcleo no ser humano que é inquebrável. Um mês depois, Mateus recebeu uma mensagem. Era de uma editora pequena, especializada em autores marginais, vozes não ouvidas. Queremos publicar suas histórias, dizia a mensagem. As histórias da sua avó, as suas reflexões. Queremos o livro que estava no caderno que molhou. Mateus riu chorando. O caderno físico estava carbonizado no incêndio, mas o livro verdadeiro, estava intacto. Estava no lugar que o fogo não queima, que a água não molha, que a pobreza não saqueia. O processo de escrever o livro foi uma escavação arqueológica da própria alma. Cada memória da avó Yolanda era uma pérola que ele tirava do fundo do mar da sua existência. Ele escrevia à noite, depois do trabalho, na casa emprestada de um amigo. Escrevia com a certeza de que estava fazendo algo maior que si mesmo.
Estava transcrevendo um testamento de resiliência. O livro se chamaria, naturalmente, O Lugar que o Fogo Não Queima. Quando foi lançado, não houve grande festa, nem manchetes nos jornais. Foi um evento discreto na livraria de bairro. Mas as pessoas vieram. Vieram os velhos conhecidos das vielas. Vieram curiosos que tinham visto o vídeo. Vieram aqueles que, como ele, carregavam nada nos bolsos, mas suspeitavam de tudo por dentro. Na noite de autógrafos, um homem idoso, bem vestido, aproximou-se com o livro nas mãos trêmulas. Era o mesmo homem do casaco fino da fila do sopão, tantos anos atrás. Seus olhos estavam marejados. Eu era aquele homem, ele confessou, sem precisar dizer mais. Eu reclamei do frio naquele dia, e você, descalço, só observava. Este livro, ele me mostrou o que eu tinha perdido enquanto corria atrás de ter coisas. Obrigado por guardar o que é importante e nos devolver. Naquele momento, Mateus entendeu o ciclo completo. A pobreza lhe tinha tirado tantas coisas, mas ao fazer isso, obrigou-o a descobrir e fortalecer a única coisa que ela não podia tocar. Seu patrimônio imaterial, sua herança de sentido, sua capacidade de transformar experiência em significado. O sucesso do livro foi modesto em vendas, mas profundo em impacto. Mateus não ficou rico. Continuou vivendo simplesmente. Mas algo fundamental havia mudado. Ele agora sabia o nome da sua riqueza e começou a usá-la. Criou um círculo de histórias numa praça pública, toda quinta-feira. Levava um banquinho e quem quisesse podia sentar para ouvir ou contar sua própria história. Não cobrava nada. A moeda era a atenção, a conexão humana. Aos poucos, aquele círculo foi se tornando uma instituição invisível da cidade. O empresário estressado ia lá para lembrar por que trabalhava. A mãe sobrecarregada ia lá para recuperar a paciência. O jovem perdido ia lá para encontrar um rumo. Uma vez, um senhor que havia perdido a esposa chegou sem falar, ouviu uma história sobre amor e perda e saiu dizendo: "Pela primeira vez, eu não me sinto sozinho." Mateus havia se tornado um guardião do lugar intocável. E aqui chegamos ao cerne, ao âmago desta história que não é sobre Mateus, mas sobre você. A pobreza da qual falo não é só a falta de dinheiro, é a pobreza de atenção num mundo que grita, é a pobreza de tempo num ritmo que esmaga, é a pobreza de significado numa era de excesso de informação e escassez de sabedoria. O que é a sua pobreza? O que você sente que lhe falta? O reconhecimento, a segurança, o amor, a paz? Esta história é um mapa para te lembrar que, independentemente do que esteja faltando lá fora, existe um território interior que permanece intacto, inviolável. É o território das suas memórias mais preciosas, dos valores que você realmente vive, não os que prega, da sua capacidade única de sentir, interpretar e dar sentido ao mundo. Esse território não precisa de visto, não precisa de investimento, não pode ser hackeado nem confiscado, está dentro de você agora mesmo. Mateus o descobriu na falta de tudo. Você pode descobri-lo no meio de tudo. Basta fazer uma pergunta simples, a mesma que ele fez na fila do sopão, mas invertida. O que eu tenho dentro de mim que todas as circunstâncias da minha vida, até as mais difíceis, não conseguiram tirar? Pode ser a gratidão silenciosa pelo ar nos pulmões nesta manhã. Pode ser a memória do abraço de alguém que você ama. Pode ser um talento que você subestima porque não monetizou. Pode ser a sua teimosia gentil em acreditar que as pessoas são boas. Identifique essa coisa. Nomeie-a. Escreva seu nome num papel, ou apenas sussurre-o para si mesmo. Esse é o seu tesouro inalienável. E quando você começa a viver a partir desse lugar,
algo mágico acontece. A pobreza externa perde seu poder de definição. Você não é mais o que te falta. Você é o que você é, invulneravelmente. A vida pode tirar muito de você. Pode tirar saúde, relacionamentos, estabilidade, planos, mas ela nunca pode tirar sua capacidade de escolher o que essa perda significa para você. Nunca pode tirar a história que você conta a si mesmo sobre quem você é no meio da tempestade. Essa é a única coisa que a pobreza não pode tirar, a sua autoria sobre o significado da sua própria vida. Por isso, agora, eu te convido a uma ação corajosa, mas simples. Nos comentários, não escreva o que você não tem. Escreva a única coisa que você sabe que nada e ninguém pode tirar de você. Pode ser uma palavra, uma qualidade, uma memória, um princípio. Vamos construir juntos um mural público dessa riqueza indestrutível que cada um carrega. Seu comentário pode ser a luz que mostra a outro que ele também é portador de um tesouro inviolável. Segundo, clique no like se esta mensagem ressoou naquele lugar dentro de você que já sabia dessa verdade, mas talvez precisasse se lembrar. Aquele like é um sinal, um aceno de que você guarda algo precioso. E terceiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque nossa jornada aqui é justamente essa: mapear e fortalecer os lugares inquebrantáveis da alma humana. Toda semana trazemos uma nova história, um novo ângulo sobre essa fortaleza interior. Você não está sozinho nessa busca. Mateus, o menino, nada. Hoje continua seu círculo de histórias. Ainda mora no mesmo bairro simples. Mas quando as pessoas o veem agora, não veem a pobreza, veem a riqueza que ele carrega, veem um homem que é livre, porque encontrou o que não pode ser roubado. E essa, minha caro, é a liberdade mais radical que existe. A pobreza pode cercar você por todos os lados. Pode ser a pobreza material, emocional ou espiritual. Mas ela sempre encontra uma fronteira. Essa fronteira é o seu núcleo sagrado, o seu significado pessoal, a sua história não contada. Proteja-a, alimente-a, e então observe como você começa a viver não a partir do que falta, mas a partir do que transborda. O mundo precisa desesperadamente da riqueza que só você pode dar. A riqueza que está guardada no lugar que a pobreza não pode tirar.